Sobre o fogo. A descoberta do fogo foi certamente das maiores descobertas que o homem teve. Primeiro, o fogo surge há cerca de 300 milhões de anos e foi muito utilizado pelo Homo erectus, Homo neanderthal e o Homo sapiens. Estes homens serviram-se do fogo para quê? Primeiro, para ser a fonte de calor, porque o homem precisava do calor para se aquecer, garantir a temperatura normal do corpo. Segundo, era a fonte de luz. O fogo permitia que se iluminasse os espaços em que os homens estavam. Terceira característica, o fogo era a fonte para combater, era a arma contra os animais ferozes. Portanto, para afugentar os animais ferozes, os homens utilizavam e até hoje utilizam muitas vezes o fogo. Uma outra vantagem do fogo, os produtos cozidos facilitaram ao homem, primeiro, a economia do tempo. Vou dar-vos aqui um exemplo. Os animais carnívoros, para devorar a carne, para devorar nozes, alimentavam-se durante 5 horas. Mas com a descoberta do fogo e começou-se a cozer os alimentos, isto permitiu que, ao cozer os alimentos, os homens começaram a se alimentar em mais ou menos 30 minutos, em 1 hora, porque os alimentos já eram triturados, já não eram crus e facilitavam então o processo de digestão. Segundo elemento importante na descoberta do fogo foi que com o fogo foi possível começar a matar os parasitas que residiam nos nossos alimentos. Esta questão, que tem a ver com a digestão, permitiu 2 questões de ordem biológica no nosso organismo. Primeiro, o encurtamento dos dentes. Por exemplo, se olharmos para a história, e olharmos para as fotografias, visitarmos museus, vamos verificar que os homens da antiguidade tinham os dentes caninos mais aguçados e muito mais compridos. Por quê? Porque permitia então digerir e cortar as carnes, por exemplo. Mas quando começamos a cozer os alimentos, os nossos dentes começaram a ser mais curtos. Aliás, aqueles órgãos que não são utilizados naquela dimensão, eles adaptam-se à dimensão que estão a ser utilizados. A segunda questão de ordem biológica, o nosso intestino começou a se ficar mais curto. E isso naturalmente tem impactos hoje na nossa forma de estar, forma de ser, inclusive na nossa forma de conviver com as outras espécies, com as outras pessoas. São 2 questões que foram importantes de ordem biológica. As espécies humanas que me referi existiram todas ao mesmo tempo. Há uma história, as pessoas dizem muitas vezes, não, elas existiram em ordem cronológica, primeiro existia um, depois morreram em ordem de ascendência, depois veio a outra espécie. Não. Segundo Yuval Noah Harari, que é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializado em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, todas essas espécies existiram ao mesmo tempo. O que ele traz em reflexão é que nenhuma espécie existiu em ordem cronológica, é como hoje, por exemplo, os animais, os cães. Nós temos os cães de várias espécies e todas elas convivem ao mesmo tempo, sem necessidade de uma ceder a existência à outra.